Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, queridos irmãos, nos reunimos mais uma vez para estudarmos esta maravilhosa lição da Escola Sabatina. E hoje o título da lição diz assim: O Segredo do Poder. Irmão Mateus vai ler, por favor, o verso áureo. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. João 10, 1. Primeira pergunta, então: que testemunho Deus não aceita de seus ministros? O que o inimigo tem procurado fazer? 1 Timóteo 1,7 nos diz: querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Primeiros Mensagens Escolhida, página 124. Vamos ler esta mensagem maravilhosa. Achamo-nos no grande dia da expiação, quando nossos pecados devem, pela confissão e o arrependimento, ir de antemão ao juízo. Deus não aceita agora um testemunho frouxo, sem vigor da parte de seus ministros. Tal testemunho não seria verdade presente. A mensagem para esses dias precisa ser alimento a seu tempo para nutrir a igreja de Deus. Mas Satanás tem procurado gradualmente roubar o poder desta mensagem para que o povo de Deus não esteja preparado para subsistir no dia do Senhor. Então nós vemos que agora, desde 1844, começou o grande dia da expiação e nós vivemos nesse dia da expiação. E agora, o que é que Deus não aceita, irmão Mateus, de seus ministros aqui na terra? O que é que Deus não aceita de forma alguma? Diz que não aceita um testemunho frouxo, sem vigor da parte de seus ministros. Tal testemunho não seria verdade presente. Então essa palavra é uma palavra-chave, né? Verdade presente. Qual é a luz atual que esses mensageiros têm que dar? Em outro lugar, o irmão vai lembrar desse texto também, acho que é no Primeiros Escritos 63, que a irmã White fala que há muitas verdades, mas o que o rebanho de Deus necessita agora é da verdade presente. Sim. Então, um pastor, olha só que profundo isso, ele pode só falar verdades quanto à Bíblia, só que se ele ficar sem pregar a verdade presente, ele está incorrendo no desprazer de Deus. Não resolveu o problema. Não resolveu. Isso. Então, e outra coisa, que a mensagem para esses dias precisa ser alimento a seu tempo para nutrir a igreja de Deus. Mas o que tem feito Satanás? Ele tem deixado trazer este alimento para a igreja de Deus? Roubar o poder dessa mensagem que diz, e assim o povo não vai estar preparado para o final. Isso. Pergunta número 2, Mateus 25, 13. Quanto cuidado deve ser tomado nesse tempo? Que deve ser feito de imediato? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Agora é o texto Mensagens Escolhidas, volume 1, página 125. Qual é nosso estado nesse terrível e solene tempo? Ai, que orgulho prevalece na igreja, que hipocrisia, que engano, que amor ao vestuário, à frivolidade, ao divertimento, que desejo de supremacia,
todos esses pecados têm obscurecido a mente, de modo que as coisas eternas não têm sido discernidas. Não pesquisaremos as Escrituras para sabermos onde nos encontramos na história deste mundo? Não nos tornaremos esclarecidos quanto à obra que se está efetuando por nós neste tempo e a atitude que nós, como pecadores, devemos ter enquanto essa obra de expiação está em andamento? Se temos qualquer consideração pela salvação de nossa alma, precisamos fazer decidida mudança. Precisamos buscar ao Senhor com genuíno arrependimento. Importa que, com profunda contrição de alma, confessemos nossos pecados para que sejam apagados. Então, o texto diz: qual é nosso estado nesse terrível tempo solene? Ai, que orgulho prevalece, né? Que hipocrisia, que engano, que amor no vestuário, frivolidade ao divertimento, desejo de supremacia. Todos esses pecados têm obscurecido a mente, de modo que as coisas eternas não têm sido discernidas. Sabe, irmão Mateus, eu estou percebendo bem de perto o trabalho de Satanás. Por que ele está introduzindo toda essa série de coisas dentro da igreja? Para que a igreja fique despreocupada, fique tranquila, a igreja seja ninada diante do juízo investigativo, diante do juízo que vai entrar no caso dos vivos. A igreja não esteja desperta. Então, quando tudo isso estiver dentro da igreja, a igreja vai ficar dormindo em face do juízo. Por isso, nós devemos pesquisar as Escrituras por nós mesmos para saber em que altura do tempo nós estamos vivendo. Não é assim, irmão Mateus? Isso mesmo. Terceira pergunta, Jeremias 8:20. O que está finalizando rapidamente? Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Que difícil, né, irmão Mateus? O que vai acontecer quando finalizar o tempo de graça para muitas pessoas que viveram distraídas dentro da igreja, sem aceitar a correção e tentando atrapalhar a vida de outros? Eles vão descobrir: passou a cega, findou o verão, o tempo de graça se foi e nós não estamos salvos. É preciso não ficarmos por mais tempo no terreno encantado. Aproximamo-nos rapidamente do fim do nosso tempo de graça. Indague cada alma: como estou eu perante Deus? Não sabemos quão breve nosso nome pode ser tomado nos lábios de Cristo e nosso caso ser finalmente decidido. Quais serão essas decisões? Seremos nós contados entre os justos ou numerados entre os ímpios? Essa deve ser uma pergunta que nós devemos fazer individualmente, não é assim, irmão Mateus? Exatamente, irmão. Então é importante ter isso em mente, né? Não ficar no terreno encantado de Satanás, dormindo em face do juízo. O tempo de graça está se escoando rapidamente, e breve, ninguém sabe quão breve, o juízo vem no caso dos vivos. Aqueles que não estiverem vigiando, vem sobre ladrão, vem como um ladrão sobre ti essa vinda. É uma vinda inesperada, é uma vinda do juízo investigativo, no caso de cada pessoa individual. Porque a igreja primitiva tinha poder, e qual era o segredo de conservar a sua força? João 17:14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Se o irmão Mateus vai ler Primeiros Escritos 225. Enquanto a igreja foi perseguida, seus membros estiveram unidos em amor, foram fortes em Deus. Aos pecadores não fora permitido unir-se com a igreja. Unicamente os estavam dispostos a abandonar tudo por Cristo poderiam ser seus discípulos. Esses preferiam ser pobres, humildes, semelhantes a Cristo.
Irmão Mateus, por que é que os pecadores não foi permitido eles se unirem à igreja nessa ocasião aqui? O que é que estava acontecendo nessa época? Havia, claro, a perseguição que já afastava, afugentava muitos de aceitar essa mensagem, mas a igreja também era criteriosa na aceitação dos que seriam de fato batizados. Eu queria dar um exemplo. Na história. É dito que o costume, de modo geral, era aguardar pelo menos um ano. Um novato ele ficava aprendendo na igreja durante um ano. Mas, irmão, imaginemos que isso não era em tempo de paz. Era em meio à perseguição, e diz que teve casos de pessoas que foram mártires e não tinham passado ainda pelo batismo. Você vê. E alguém pode achar, não, olha, que absurdo, um exagero. Mas não, aqueles irmãos do início daqueles primeiros séculos, eles entendiam então que o fato deles não terem se batizado não depunha nada contra eles, mas eles estavam salvos sim, da mesma forma, só que eles estavam ainda no aprendizado. E então nós vemos que era algo tratado com seriedade realmente. Então, irmão Mateus, se vê que o texto de Marcos, aquele que crer e for batizado será salvo. Então, esse período de um ano certamente era para compreender as verdades, pôr essas verdades em sua vida prática, dar bom testemunho e então poderia ser membro da igreja. Porque se eles entrassem na igreja sem uma verdadeira conversão, só ia dar problema. Lembrando que muitos vinham do paganismo terrível, muito distante da verdade, com muitas más práticas para reformar. Então era muito sério para estar batizando um gentil. De fato, ele estava. Se fosse um judeu, ele já estava mais próximo em vários quesitos. Porém, um gentil tinha que haver esse cuidado para que ele não viesse a dar mau testemunho com a imoralidade ou com qualquer outra coisa. Sim. Que tentativa fez Satanás para subverter a igreja? Quais foram os resultados? Depois disto, vi Satanás consultando seus anjos e considerando o que havia ganho. Na verdade, haviam, por meio do temor da morte, impedido algumas almas tímidas de abraçar a verdade. Muitos, porém, mesmo dos mais tímidos, receberam a verdade, e com isso seus temores e timidez imediatamente os deixaram. Ao testemunhar a morte de seus irmãos e contemplar sua firmeza e paciência, compreenderam que Deus e os anjos os ajudavam a suportar tais sofrimentos e tornaram-se corajosos e destemidos. E quando chamados a render a própria vida, mantiveram sua fé com tal firmeza, paciência e firmeza, que fizeram com que mesmo seus assassinos tremessem. Na continuação diz assim: Satanás e seus anjos concluíram que havia um meio mais eficaz para destruir as almas, um meio que no fim seria mais seguro. Embora se infligissem sofrimentos aos cristãos, sua firmeza e a radiante esperança que os animava faziam com que o mais fraco se tornasse forte e os habilitavam a aproximar-se corajosamente da tortura e das chamas. Imitavam o porte nobre de Cristo quando se encontrou perante seus assassinos, e pela sua constância e a glória de Deus que neles repousava, convenceram muitos outros da verdade. Mesmo as pessoas mais tímidas aceitaram o martírio, aceitaram a passar pela dificuldade, pela prova. Então, ao testemunhar a morte de seus irmãos e contemplar sua firmeza e paciência, compreenderam que Deus e os anjos ajudaram a suportar tais sofrimentos. E eu diria também hoje, irmão Mateus, o nosso temor não é a prova, não é a perseguição em si. Nosso temor deve ser que nós devemos, neste momento, estar ancorados sobre a rocha, ligados em Cristo, porque o texto diz:
Ele é que vai ajudar os cristãos a passar por tais provas e sofrimentos. Essas almas tímidas diz que viram que estavam sendo protegidas por Deus e pelos santos anjos, né? O testemunho na hora da morte, então, impressionava eles. Isto foi porque eles viram o testemunho de seus irmãos destemidos que foram para a morte sem temor. E ao testemunhar isso levou eles a tomar uma posição também de render suas vidas. Então, realmente, aquela tática de Satanás saiu pela culatra, como comentamos, né? Não deu certo. Então, não deu certo. E agora a sexta pergunta vai nos dizer assim: que mudança fez Satanás em seu método? E que resultado obteve? Então, nós já vimos que a perseguição não resolveu a situação, mas só fortaleceu ainda mais a igreja. 2 Tessalonicenses 2,10: e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Vamos ver então essa nova tática que Satanás emprega. Na continuação do Primeiros Escritos, que diz: Satanás concluiu, portanto, que deveria vir de maneira mais branda. Já havia corrompido as doutrinas da Bíblia, e tradições estavam a criar profundas raízes que deveriam arruinar a milhões. Restringindo seu ódio, decidiu-se a não insistir com seus súditos quanto a uma perseguição tão atroz, mas a levar a igreja a contender pelas várias tradições, em vez de o fazer em prol da fé que uma vez for entregue aos santos. Como prevalecer sobre a igreja a fim de que esta recebesse favores e honras do mundo, sob o pretexto de receber benefícios, começou ela a perder o favor de Deus. Esquivando-se de declarar as verdades diretas que dela excluiu os amantes do prazer e amigos do mundo, perdeu gradualmente o seu poder. Então, qual que é o assunto da nossa lição? O segredo do poder. Do poder da igreja. Então, aqui o que fez ela ir perdendo gradualmente o seu poder? Sabe o que ela fez? Como prevalecer sobre a igreja a fim de que elas recebessem favores e honra do mundo, sob o pretexto de receber benefício. Começou a perder o favor de Deus. Sabe o que acontece? A igreja hoje diz: olha, nós vamos colocar um deputado da igreja lá porque ele vai ajudar a igreja. Vamos colocar mais um vereador ou um prefeito porque ele vai beneficiar a igreja. Todas essas pessoas ou vão se enquadrar nos parâmetros de Deus ou vão ficar do lado da besta. Eles não têm como ajudar, porque eles estão ligados ao mundo, a coisas políticas, a coisa do mundo. E não tem como implantar a bandeira de Deus adentro do reino de Satanás. Em vez de converter o mundo acaba convertendo ele, né? Isso. Aqui diz que a igreja começou a se esquivar, a evitar, né, de falar verdades diretas, porque ia ofender alguns que já estavam frequentando a igreja, outros sendo batizados, mas eram indignos de tal coisa, né? Então nós vemos que Satanás, ele primeiro teve toda aquela perseguição atroz e inclusive ele procurou obscurecer a verdade. Diz que ele introduziu tradições, né? Uma mensagem mais branda, né, irmão Mateus? A Bíblia, então, também não estava de fácil acesso, então pôde-se corromper as doutrinas da Bíblia, se ensinava a tradição no lugar da Bíblia, e diz que muitos ficavam discutindo qual que era a melhor tradição, em vez de voltar à fonte, que era a Bíblia. Então, o estrago foi muito grande aqui que a gente vê. O que é que ele colocou dentro da igreja? A tradição em lugar da palavra de Deus. E isso levou eles a perder o poder. Em que situação ficou a igreja? Primeiros Escritos, 227. A igreja não é hoje o povo separado e peculiar que foi quando os fogos da perseguição estiveram acesos contra ela. Como o ouro se tornou fusco, como se transformou o ouro finíssimo. Vi que se a igreja tivesse sempre conservado seu poder peculiar e santo,
o poder do Espírito Santo, que fora comunicado aos discípulos, ainda estaria com ela. Os doentes seriam curados, os demônios seriam repreendidos e expulsos, e ela seria poderosa e um terror para os seus inimigos. O que aconteceu com a igreja hoje? Ela já não é. A igreja não é hoje o povo separado e peculiar, como quando existiu a perseguição em dias passados. O que aconteceu na igreja? Ela abriu de mão para as coisas do mundo. Deixou os princípios vitais, os princípios verdadeiros. Ah, isso não tem problema, aquilo não tem problema. E ela foi indo, em vez de converter o mundo para Cristo, o mundo acabou convertendo a igreja para si. Aqui vemos que Deus está disposto a continuar concedendo à igreja o poder do Espírito Santo. Não foi que Deus removeu essa bênção de maneira caprichosa, arbitrária, mas aqui diz que os doentes ainda seriam curados, os demônios expulsos, tudo isso ainda aconteceria, mas a igreja perdeu a sua espiritualidade, por isso que também esse poder foi perdido. Tudo isso tinha uma condição para acontecer, não é isso, irmão Mateus? Isso. Muito bem. A pergunta número 8. Na nova posição, até quem poderia ser membro? 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Apesar dessa orientação aqui de 1 João 3,8, vamos ver o que a igreja agora, que entrou nesse processo de apostasia, ficou em que condição? Viu uma grande multidão professando o nome de Cristo, mas Deus não os reconhecia como seus, não tinha prazer neles. Satanás pareceu assumir um caráter religioso e estava muito desejoso de que o povo julgasse serem eles cristãos. Estava mesmo ansioso para que acreditasse em Jesus, sua crucifixão e sua ressurreição. Satanás e seus anjos criam perfeitamente em tudo isso e tremiam. Se, porém, esta fé não instiga as boas obras e não leva os que a professam a imitar a vida abnegada de Cristo, Satanás não se inquieta, pois meramente toma o nome de cristãos, enquanto seus corações ainda são carnais, e ele os pode empregar em seu serviço, mesmo melhor do que se não fizessem profissão alguma. Escondendo sua deformidade sobre o nome de cristãos, passam a vida com suas naturezas não santificadas, suas más paixões sem serem subjugadas. Isso dá ocasião para o incrédulo vituperar a Cristo pelas imperfeições deles e faz com que os que possuem religião pura e incontaminada venham a incorrer em difamação. Por que será que os cristãos que têm religião pura venham a correr em difamação? Porque esses maus elementos, esses anticristãos que vivem dentro da igreja, as pessoas de fora falam, tá vendo? Olha o que acontece com essa igreja, olha que elementos estão dessa igreja. Blasfemo. Tudo por falta da atuação da ordem evangélica. Tem que ser atuado, não pode permanecer essa classe na igreja. Mas é uma nota muito chocante, né, irmão? Porque aqui fala de Satanás ficou ansioso que as pessoas aceitassem a Cristo. Olha a trama maligna que ele fez, mas era só o quê? Um cristianismo nominal, só de nome, só da boca para fora, mas não havia o quê? Uma mudança. Eram carnais dentro da igreja agora, mas tinha essa capa de santidade, o que tornava pior ainda a situação destes. A hipocrisia religiosa então surge nesse contexto, né? Se, porém, esta fé não instiga a boas obras e não leva aos que a professam a imitar a vida abnegada de Cristo, Satanás não se inquieta,
pois meramente tomam o nome de cristão, enquanto seus corações ainda são carnais, e ele os pode empregar em seu serviço, mesmo melhor do que se não fizesse profissão alguma. Eu tive a oportunidade de ouvir agora, numa cidade de Minas, um testemunho. Um pastor foi fazer uma compra numa loja, irmão Matheus. E aí ele viu o total da compra e disse: o senhor pega cheque? Perguntou para o dono da loja. Aí o dono da loja perguntou: quem é o senhor? Aí ele disse: eu sou o pastor da igreja tal. Aí o dono da loja diz assim: eu não vou pegar o seu cheque porque eu não confio nos pastores. O irmão, veja, a que tal situação caiu em descrédito os cristãos professos. Até que ponto eles chegaram? Perderam o crédito, as pessoas não acreditam mais neles, porque falam e não praticam. É verdade. Agora a 9ª pergunta tem 3 partes. Parte A: que falso ensino conceberam os ministros? B: o que exclui os pecadores da igreja? C: por que os filhos de Deus não denunciam o pecado? Isso está no Primeiros Escritos, página 228, irmãos. Os pastores pregam coisas agradáveis para convir a esses que professam a religião de um modo carnal. Não ouso pregar a Jesus e as verdades incisivas da Bíblia, pois se assim o fizesse, esses que carnalmente são professos da religião não permaneceriam na igreja. Mas sendo que muitos deles são ricos, deverão ser conservados, embora não estejam mais em condições de ali se achar do que Satanás e seus anjos. Isto é exatamente como Satanás desejava. Faça com que a religião de Jesus pareça popular e honrada aos do mundo. Declara-se ao povo que aqueles que professam a religião serão mais honrados pelo mundo. Tais ensinos diferem muito grandemente dos de Cristo. Sua doutrina e o mundo não podiam estar em paz. Aqueles que o seguiam tinham de renunciar ao mundo. Estas coisas agradáveis originaram-se com Satanás e seus anjos. Eles formularam o plano e cristãos de nome os levaram a efeito. Ensinavam-se fábulas aprazíveis e com facilidade eram recebidas. E hipócritas e declarados pecadores uniram-se com a igreja. Se a verdade tivesse sido pregada em sua pureza, logo teria excluído esta classe. Não havia, porém, diferença entre os profetas seguidores de Cristo e o mundo. Vi que se a falsa cobertura tivesse sido retirada dos membros das igrejas, seriam reveladas tais iniquidades, vilezas e corrupção, que o mais tímido filho de Deus não teria hesitado em chamar a esses professos cristãos pelo seu verdadeiro nome, filhos de seu pai, o diabo, pois suas obras o atestavam. Vamos meditar um pouco nesse texto. Qual é a mensagem, irmão Mateus, que os pastores ousam pregar nas igrejas? As verdades incisivas da Bíblia aquele efeito que Paulo fala em Hebreus, né? Da espada de dois gumes que penetra fundo, né? Então, realmente, esse trabalho não é feito por esses pastores. Porque de que teor é a mensagem deles? Coisas agradáveis. Por que aqueles coisas agradáveis? Porque se pregar a verdade do jeito que ela tem que ser pregada, o texto diz o quê? Esses que carnalmente são professos da religião não permaneceriam na igreja. Então aqui está dizendo que os pastores hoje estão pregando mensagens agradáveis para conservar na igreja hipócritas, declarados pecadores, tá? Que Satanás fez o sermão e as pessoas, os pastores, pregaram o sermão,
levaram a efeito essas pregações agradáveis, só para encher a igreja de hipócritas e declarados pecadores. E diz, se a verdade tivesse sido pregada em sua pureza, o que teria acontecido, irmão Mateus? Então, realmente aqui fala que os pecadores não teriam permanecido na igreja, né? Então, é muito sério isso que nós estamos lendo. Se a gente não tomar para nós, em nosso tempo, essas experiências do passado, não aprendemos nada com a história. Devemos tirar lições da história passada e não repetir os mesmos erros aqui que estão ditos. E o que Ellen White diz, não havia diferença entre os profetas seguidores de Cristo e o mundo. A linha de demarcação se tornou imperceptível, como deveria ser percebido um cristão de verdade e o outro não cristão. Mas aqui diz o texto que a linha de demarcação se tornou imperceptível. Não havia diferença entre os profetas seguidores de Cristo. E agora vi que se a falsa cobertura tivesse sido retirada, os membros das igrejas seriam reveladas tais iniquidades, vileza e corrupção, que o mais tímido filho de Deus não teria citado em chamar esse professo cristão pelo seu verdadeiro nome, filhos do seu pai, o diabo. Que triste, né, irmão Mateus? Tristeza. Filhos do diabo aonde, irmão Mateus? Dentro da igreja cristã. Tudo isso por quê? Porque a igreja fez o quê? De vez de atuar como igreja de Deus, os ministros deram um testemunho como? Frouxo. Não atuaram na ordem evangélica, não corrigiram os males existentes na igreja. E aqui a lição está tratando do quê? O segredo do poder. Por que a igreja perdeu gradualmente o seu poder então? Porque pecadores se uniram com a igreja. Declarados pecadores se uniram com a igreja. Postura muito diferente da de João Batista. Muito. Porque vemos que esses pastores, esses líderes da igreja queriam os favores do mundo, os benefícios que o império poderia lhes dar e realmente receberam todos esses benefícios a um custo que imperdoável. Eles traíram a causa de Cristo ao buscarem esses privilégios. Sim. Então, João Batista, ao contrário, quando veio o rei da Judéia, Herodes, aquele que tinha todo o aval de Roma, João Batista, então, por interesses, por querer, não, a minha igreja ela tem que avançar, ela tem que prosperar, ele não pensou dessa forma, mas manteve sua posição bíblica sobre o casamento e por isso pagou com a sua vida, perdeu a sua cabeça. Mesmo Herodes não sendo membro da igreja, ele mesmo assim reprovou o pecado. Exatamente. Ele sendo edomeu, né? Da descendência lá, que vinha desde lá de Esaú. Então, pessoas afastadas realmente da fé israelita. E Roma justamente não quis escolher um israelita, né? Mas colocou um da Idumeia, ou um edomeu da região de Edom, e para subjugar os israelitas, né? Mas Herodes, então, ele diz lá o texto que a gente já leu anteriormente, que ele foi profundamente afetado pelas poderosas pregações de João Batista. Ele ficou mexido. E com certeza, irmão Mateus, a mensagem de João Batista não era como essa dos pastores, coisas agradáveis, não é verdade? Mexeu na vida de Herodes, mexeu profundamente no coração dele. Mas o desejo de Herodes possivelmente era se unir à igreja de Deus. Sim, mas ele não tinha firmeza de caráter, força de vontade suficiente para então sacrificar algo. Não estava disposto a fazer o sacrifício. Não é isso? Isso então que ocasionou todo aquele mal, né? A última pergunta, irmão Mateus. Qual a maneira de restaurar novamente o poder? 1 Timóteo 3,15. Mas se tardar,
para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, Paulo sempre destacando que tinha que haver a orientação de como convém andar na casa de Deus. E a igreja é a coluna da verdade. Primeiros Escritos 228, Deus tinha uma mensagem para a igreja, a qual era sagrada e importante. Ao ser recebida, operaria uma reforma completa na igreja. Despertaria o vívido testemunho que dela haveria de expurgar os hipócritas e pecadores e, de novo, atraria ao favor de Deus. Então eu digo mais uma vez, qual era o segredo do poder? Enquanto havia perseguição, a igreja não permitia que hipócritas e pecadores declarados se unissem a ela. Satanás, ele veio de maneira mais branda. Ele amenizou as coisas, ele abrandou as verdades. Não queria que pregasse as verdades tal como elas eram em Jesus. Certo? A perseguição, todos os cristãos morriam salvos. Falou, nós vamos misturar a verdade com o erro agora, que vai dar certo. O que aconteceu? Hipócritas e declarados pecadores se uniram com a igreja. A igreja parou de pregar aquela verdade pura. Por isso que encheu a igreja de hipócritas e declarados pecadores. E hoje é a mesma coisa. O texto diz que Deus não aceita um testemunho frouxo, sem vigor da parte de seus ministros, pois isto não seria verdade presente. Então, que Deus possa abençoar, que nós venhamos na igreja de Deus, a coluna e base da verdade, defender os princípios fundamentais da fé cristã e dos santos apóstolos, que agora haja realmente um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva. Esse é o nosso desejo e oração. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.